Olá, eu sou biólogo, pesquisador, professor da Universidade Federal do Pará, aqui em Altamira. Estou sentado nessa canoa na beira do lago do Rio Xingu, que hoje em dia é o lago da hidrelétrica de Belo Monte, para fazer esse vídeo que faz parte de um acordo judicial que fiz com advogados da empresa mineradora Belosan. Não é uma retratação, são esclarecimentos. Diz respeito a um vídeo que eu publiquei um ano atrás no YouTube, referente a uma visita que eu fiz ao acampamento Nova Aliança. É um acampamento de trabalhadores sem terra, em resistência à instalação da mineradora na Volta Grande do Xingu. Eu fiz uma visita rápida lá de menos de um dia. Levamos cestas básicas, ouvimos depoimentos de trabalhadores acampados e eu falei sobre minhas preocupações em relação à mineração aurífera na Volta Grande do Xingu. Registrei tudo isso e publiquei no YouTube. Meses depois eu recebi uma notificação do oficial de justiça dizendo que a mineradora se sentiu lesada pelo vídeo. Dizem que eu falei inverdades que mancham a imagem da empresa e pediram até uma grande quantia em dinheiro em compensação. Para a empresa pode parecer pouco, mas para a empresa é pouco, mas para mim uma verdadeira fortuna. Eles dizem que teria uma função educativa pelas supostas inverdades que eu teria dito. Na verdade, eu não falei inverdade nenhuma. Houve um problema de interpretação, aparentemente, do que eu disse. E eu fui apoiado pela Rede Liberdade de advogados. Esse aí é o site deles na internet. Eu gostaria de ler um pedacinho do manifesto deles. Somos uma rede em torno de causas, uma rede de redes, uma conexão de forças. Advogados e advogadas, defensores públicos, representantes do Ministério Público e de organizações da sociedade civil, atuando em casos emblemáticos de violação de direitos, atrapalhando o processo de desdemocratização. A Rede Liberdade nasceu com a missão de garantir proteção legal para defensores de direitos humanos, entidades da sociedade civil e indivíduos que tenham seus direitos constitucionais e liberdades individuais violados no Brasil. Um catalisador que aumenta a velocidade e a potência no combate às injustiças estruturais e conjunturais. Maravilha, muito obrigado, pessoal. Vocês são demais. Que fizeram um trabalho excelente, dialogando com os advogados da outra parte, e chegamos a essa situação em que eu deveria prestar esclarecimentos para evitar confusões. Na verdade, não precisava nem de processo na justiça para que eu fizesse esclarecimentos, porque eu não tenho... Eu sou professor, meu único compromisso é com a verdade, né? Eu quero esclarecer a população sobre as condições e riscos envolvidos em qualquer atividade econômica, assim como eu fiz com Belo Monte. E a população é que vai tomar a sua decisão, se apoia ou não certo empreendimento. Mas a empresa parece que não entendeu exatamente o que eu queria dizer quando eu falei dos riscos associados à mineração aqui na Volta Grande, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que eu repito, não é uma retratação, são esclarecimentos sobre exatamente o que eu quis dizer. Vamos dar uma olhadinha no começo
do vídeo original e aí eu entro no mérito específico da questão. No último dia 15 de junho de 2022, saímos de Altamira, um grupo de 9 pessoas com o apoio da Fundação Viver, Produzir e Preservar, do Movimento Xingu Vivo para Sempre, do Movimento de Mulheres de Altamira, do Sindicato Rural de Altamira e do Movimento Negro de Altamira, para levar apoio na forma de cestas básicas para o acampamento de um grupo de trabalhadores rurais sem terra que ocuparam lotes que foram cedidos pelo INCRA para a mineradora canadense Bellosan. A mineradora, se instalada na Volta Grande do Xingu, já impactada pela hidrelétrica de Belo Monte, pode trazer danos gravíssimos à região, devido aos rejeitos tóxicos que seriam utilizados no refino do ouro. Atravessamos o rio Xingu de balsa e viajamos cerca de 70 quilômetros de estradas tortuosas por uma área de colonização recente, com florestas secundárias e pastos, até o local onde se encontram, para ouvir e registrar sua versão dos fatos. Esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Todos nós nos manifestamos e essas manifestações foram gravadas e tudo que eu pude incluir no documentário, no vídeo que eu fiz na ocasião, está ali registrado. Especialmente problemática foi a minha fala que eu reproduzo a seguir. Primeiro eu reproduzo a fala na íntegra. Depois eu destaco os pontos que não ficaram claros, que precisam ser esclarecidos e faço os devidos esclarecimentos. Eu sou Rodolfo, sou professor da Faculdade de Biologia da UFPA, sou solidário à luta de vocês e me preocupo especialmente com essa mineração da Bellosan, porque ela vai produzir um rejeito tão tóxico, mas tão tóxico que é muito pior do que aquele de Mariana. Ele tem cianeto. Cianeto é um veneno usado para fazer os assassinatos, dos livros, Quem conhece aqueles livros de Agatha Christie, Ela usa o cianureto, principalmente, mas o cianureto é parente do cianeto. E o Bellosan vai deixar uma montanha de cianeto que é maior do que a montanha do Pão de Açúcar. E essa barragem de cianeto deles, um dia, se eles realmente trabalharem aqui, um dia ela vai romper. Não é se ela vai romper ou não, ela vai romper um dia. Porque eles não vão ficar para sempre cuidando dela. E o dia que ela romper, ela vai acabar com metade do rio Xingu. E a gente não quer isso. E é por isso que a gente está na luta contra a Bellosan. E solidário com a luta de vocês. Pois bem, esse que eu acabei de mostrar é o vídeo original, sem edição. Vamos agora à forma como a empresa entendeu o vídeo e aos esclarecimentos. Então eu vou ler agora um trecho da inicial da empresa. Do dano moral propriamente dito. Eles referem à alegação de fake news, A fake news se refere à minha fala de que a barragem de cianeto deles um dia vai romper. Não é se ela vai romper ou não, porque ela vai romper um dia. E aí eu disse uma coisa, eu falei uma coisa importante, porque eles não vão ficar cuidando dela para sempre. Um dia, se eles realmente trabalharem aqui, um dia ela vai romper. Não é se ela vai romper ou não, ela vai romper um dia. Porque eles não vão ficar para sempre cuidando dela. E o dia que ela romper, ela vai... Eu ponho ênfase no para sempre. Curiosamente, essa passagem ela foi suprimida da inicial. Ela não está transcrita aqui no texto. Mas eu falei, e está gravado no vídeo, e isso é muito importante. Eles não vão cuidar dela para sempre. Então ela vai romper um dia e acabar com metade do rio Xingu. E é por isso que a gente está na luta contra a Bellosan e solidário com a luta de vocês, as pessoas com quem eu estava falando. Então, a inicial, os advogados dizem que é uma fala irresponsável
e despida de qualquer análise técnica que permita assegurar a minha fala. Eles enfatizam que, ao contrário de conjecturas e ilações proferidas pelo demandado, o professor de biologia, todos os estudos foram realizados e submetidos ao crivo criterioso do órgão ambiental licenciador, a SEMAS. Tá? Eu nunca questionei que esses estudos foram feitos, o qual, por meio do seu corpo técnico, aprovou o projeto, atestando-o viável sob todos os aspectos da lei vigente, né? Eu não estava falando dos aspectos da lei vigente. Quando eu falo um dia, eu estou falando num horizonte temporal que não é considerado pela SEMAS, mas que é relevante do ponto de vista da população do Xingu. Mas vamos ler aqui então. Aprovou o projeto, atestando o viável sob todos os aspectos, inclusive e especialmente sob o ponto de vista da segurança, fatores que afastam a irresponsável desinformação levada a efeito pelo requerido em seu canal do YouTube, equiparado à rede social. No ponto, é certo que o poder pernicioso da fake news divulgada no documentário manchou e continua a manchar a reputação da empresa autora, porque dessubstanciada de fatos totalmente ligados da verdade, tampouco se aproxima da velocidade, a informação de que a futura barragem a ser construída certamente irá romper, conforme divulgado no famigerado vídeo produzido pelo demandado. Excelência, agora falando com o juiz, né? O grau de desinformação é de tal dimensão que o demandado durante a narração, gravação e divulgação do vídeo foi além, profetizando uma tragédia, como se tivesse a capacidade inata de prever e garantir aos seus ouvintes / interlocutores que a barragem irá romper. Sobre a toxicidade dos rejeitos com cianeto, eu apenas reproduzi o que foi dito em uma reportagem de muito mais audiência, divulgada no programa Fantástico da Rede Globo. E eu não preciso entrar em detalhes sobre isso. Quem quiser assiste a reportagem do Fantástico. Quanto ao risco de rompimentos, eu gostaria de sugerir a leitura do artigo Dams Are Not Forever. Barragens não duram para sempre, de Andrew Moore e Sharon Bagley, publicado na revista Newsweek, volume 130, número 20, página 70, de 1997. Também recomendo a leitura do site, que pergunta: as barragens são eternas? E cujo conteúdo eu traduzi e reproduzo abaixo. Vou ler agora. Os alunos aprendem nesta lição, através da atividade associada, que as barragens são construídas com propósitos específicos e, infelizmente, não duram para sempre. Ele está falando das barragens em geral. Barragens não duram para sempre. Eu não estou falando especificamente da barragem de rejeito da Belo-San. Eu não estou falando de nenhuma barragem específica. Isso é geral, para qualquer barragem, em qualquer lugar do mundo. Barragens não duram para sempre. Tá? Semelhante a outras estruturas feitas pelo homem, como estradas, pontes, as barragens requerem manutenção regular e têm uma vida útil finita. Todas as barragens têm uma vida útil finita, o que significa que um dia toda a barragem do mundo, e eu não estou falando especificamente da Belo-San, e esse é o meu esclarecimento. Eu nunca falei especificamente da Belo-San, eu nunca falei essa barragem tem um problema estrutural, mesmo porque eu não entendo de estrutura de barragens. Eu sei o que está escrito aqui, que na verdade é uma verdade que é difícil para a gente, seres humanos, aceitarem. Tudo isso que a gente tem aqui nesse planeta,
todas essas estradas, esses prédios, tudo isso tem uma vida limitada. Um dia vai acabar, um dia vai cair. Isso vale, evidentemente, também para a barragem da Belo-San, tá? E no dia que essas barragens de rejeito, e novamente eu não estou falando especificamente da Belo-San, eu estou falando da barragem de rejeito de qualquer mineração, no dia que elas romperem, aquele conteúdo, né, aquele conteúdo mal solidificado, ele vai se espalhar, né? Então, e certamente um dia vai acontecer, porque vão cuidar para sempre? Essa que é a minha pergunta. E quando eu falo para sempre, eu estou falando ao longo dos séculos, né? Pode ter um problema logo, pode ter um problema em algumas décadas, pode ser que demore séculos. Não sei, eu não tenho o poder da clarividência, eu não sou vidente. Mas que todas as barragens um dia vão romper, isso é um fato. E aí eu me pergunto, que futuro deixaremos para os seres humanos que estarão vivendo nesse futuro, que pode ser próximo, que pode ser distante, né? Vivendo já com um planeta degradado ambientalmente, climaticamente devastado, né? Com secas fortíssimas, com tempestades homéricas, né? Porque a gente vai viver aqui na Amazônia uma mistura de seca forte e tempestade. É provável que isso aqui seja tudo um grande deserto devido à seca e à devastação da floresta amazônica, e que os poucos lugares onde populações humanas residuais vão sobreviver, um dos poucos lugares vai ser na beira de grandes rios como o Xingu, que provavelmente nem vai ser mais um grande rio, talvez seja um pequeno rio, mas ainda assim um lugar relativamente acolhedor para os seres humanos em relação ao grande deserto que a gente provavelmente vai ter, e são estudos que mostram, né, uma projeção de desertificação para a região amazônica. Agora imagine a força de uma tempestade criada pelo aquecimento global. A gente vai ter seca, a gente vai ter deserto, mas eventualmente você vai ter grandes tempestades, cuja água não vai ser contida pela floresta, porque não vai ter mais floresta. Então aquela água vai fazer grandes enxurradas, e uma barragem sem manutenção, porque não vão cuidar dela para sempre, nada é para sempre, né? Nem os impérios, nem as grandes civilizações duram para sempre. Um dia essa barragem vai romper e esse rejeito vai se espalhar pelo que sobra do rio Xingu. E eu não estou falando especificamente da barragem da Belo-San, do rejeito da Belo-San. Eu estou falando de todas as barragens de rejeito, de todas as mineradoras no mundo inteiro, né? Que planeta é esse que vamos deixar para as futuras gerações? Essa é a minha preocupação, tá? E era isso que eu queria deixar claro desde o início para aquele povo que estava ali naquele acampamento. Porque eu luto contra a mineração em grande escala na região amazônica, do lado de um rio tão importante como o rio Xingu. Eu sou ativista ambiental, essa é uma posição minha. Temos outras pessoas que pensam diferente. Eu não vou impor a minha vontade. A minha função como professor é falar, é esclarecer, é chamar a atenção para a escala espacial grande. Eu não estou pensando só no que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu estou pensando num tempo maior. Porque é isso que nós biólogos fazemos. Pensar numa escala temporal maior. E aí eu passo esse pensamento. Eu expresso o meu pensamento. E as pessoas é que vão tomar a decisão se aceitam ou não a mineração. Não especificamente aquelas pessoas daquele acampamento, a sociedade civil. Os brasileiros devem pesar os fatos e decidir que futuro eles querem para a região amazônica. É isso aí. Estou sempre à disposição para falar disso e de outras coisas. E se alguma coisa não ficou claro, se quiserem algum outro esclarecimento, eu dou com o maior prazer, não tenho problema nenhum com isso. Eu estou aqui para isso. Eu sou professor. A minha função é explicar. Certo? Obrigado. Zé Pucá, meu Deus, Zé Pucá, tu, Arabamé.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.